Gabriel, tem uma coisa muito interessante que nós percebemos no Projeto Seridó, é que mais de 90% das pessoas que nós avaliamos, elas tinham praticamente 6 sobrenomes apenas, que são Santos, Medeiros, Silva, Azevedo, Araújo e Dantas. E a gente sabe que o Seridó, ele foi ampliando a partir de algumas famílias que começaram, né, esse processo de fixação realmente aqui no território do Seridó. Do ponto de vista da genealogia, da história, o que é que você poderia falar sobre essas famílias? Então, um ponto muito importante que precisa ser observado é que existem as famílias que são, por exemplo, vou dar um exemplo dos Azevedo, que são Azevedos, entre aspas, puros, ou seja, que descendem de alguém com a linhagem Azevedo, ou tem os Azevedos que, por alguma razão, incorporaram o nome Azevedo, muitas vezes por uma questão de enquadramento social, né? Isso era muito comum nesse sentido, enquadraram o sobrenome Azevedo e ficaram com aquele sobrenome e passaram para seus descendentes, mas não eram, né? Então a pesquisa precisa também girar nesse sentido quanto à história para compreender de que árvores nós estamos realmente falando, né? Por exemplo, os Santos. Existem descendentes da família Santos efetivamente, mas era muito comum, em sua maioria, que pessoas indígenas rebatizadas, indígenas batizadas normalmente já após o processo de colonização, obviamente, pessoas escravizadas, ex-escravizadas, terem sido colocadas naquela leva de pessoas com sobrenome Santos, porque não tinham um sobrenome. Sim. Então ele é dos Santos, Ele é dos Santos. Né? Como era muito comum aqui em Jardim do Seridó e em muitos lugares, as mulheres serem chamadas da Conceição, porque era a padroeira, então era da Conceição. Muito embora nós tivemos muitas pessoas chamadas de Maria do Amor Divino, da Encarnação, da Purificação, da Santa Cruz. Enfim, Sim. Era muito comum isso para as mulheres, né? E para os homens, obviamente, quando era alguém que era fruto da miscigenação ou era de uma outra etnia, colocavam os santos. Mas muitas outras famílias têm nos seus troncos pessoas longevas. Por exemplo, os Araújo. Tomás Pereira de Araújo, um dos grandes patriarcas, né? Faleceu com 82 anos de vida. Então... E a gente está falando, só para situar quem está nos escutando, a gente está falando de que época, mais ou menos? Nós estamos falando já do final, ainda da segunda metade do século XIX. 1850, 1860. Então esses personagens estavam ali falecendo já com a idade avançada. Acima de 80 anos. Não é? Então, e isso vem passando. É muito curioso também que as famílias que descendem de padres que tiveram família, também tiveram filhos com vidas longevas. Por exemplo, nós temos relatos das filhas do padre Targino de Souza e Silva, em Ouro Branco, que faleceram já com a idade muito avançada. Então a gente tem essas curiosidades também, né? Nós temos os filhos do padre José Modesto Pereira de Brito, em Acari, nós temos os filhos do próprio Tomás Pereira de Araújo, padre. Então, há de se entender também essa questão genealógica que é tão intensa aqui no Seridó, né? A questão da consanguinidade também foi muito presente. Nós temos famílias em Jardim do Seridó ainda que permanecem na linha de consanguinidade até hoje, sem intervalos bruscos, ou seja, pessoas que ainda estão com 31 anos de idade hoje, 38, 40, mas que vêm de uma linhagem de pessoas que vêm casando primos legítimos com primos legítimos e com pessoas de vida longeva. Então nós temos muitas dessas famílias realmente com uma grande quantidade de pessoas vivendo muito. Não é? Então essas famílias, esse estudo genealógico é muito importante e observando isso a gente compreende também muito desse comportamento. Perfeito. E é isso, o processo de envelhecimento e longevidade ele é multifatorial, ele é complexo. Então, embora o Projeto Seridó ele tenha a sua base, o seu nascedouro
vinculado à saúde, a gente não pode absolutamente ignorar outras áreas tão importantes como a história, a genealogia, que isso dá toda uma base para que estudos, por exemplo, na linha da genética possam ser feitos para eventualmente identificar algum traço biológico que poderia explicar parcialmente esse processo de longevidade que é tão presente aqui na região do Seridó, né? Uma coisa é certa, precisa ter uma explicação. Precisa ter uma explicação. É algo extraordinário, é inexplicável o que vem acontecendo com o passar do tempo, mesmo com essa intensividade aí de malefícios que a gente tem, as pessoas continuam vivendo muito. A alimentação mudou profundamente em determinados fatores, o industrializado chegou e tudo mais, mas as pessoas continuam vivendo muito e vivendo muitas vezes com dificuldade de locomoção, mas com a mente extremamente ativa, ou sem dificuldade nenhuma de locomoção, como é o caso, por exemplo, de Zé Leite, barbeiro, anda com um fardo de feno na cabeça com a maior tranquilidade do mundo no auge dos seus quase 95 anos. Então, algo precisa explicar isso. É verdade. E de novo, eu reforço que o Projeto Seridó, ele está buscando essas linhas de entendimento, de investigação e, fundamentalmente, incluindo como protagonistas pessoas seridoenses, como a gente está aqui com o professor Gabriel. Então, isso é fundamental e é um dos pontos mais importantes que nós temos batido do Projeto Seridó, é esse realmente empoderamento das pessoas locais do território de Jardim do Seridó, compreendendo, buscando explicações para esse fenômeno tão impressionante que é o fenômeno da longevidade aqui no município. Então, a gente queria agradecer demais ao professor Gabriel pelas explicações e certamente é mais um parceiro do Projeto Seridó que a gente está contando para que a gente tenha caminhos para seguir e poder compreender, no final das contas, por que Jardim do Seridó, as razões pelas quais Jardim do Seridó as pessoas têm vivido tanto, né? Pode contar comigo, eu estou à disposição e vamos tentar descobrir os mistérios dessa cidade. Os mistérios seridoenses da longevidade. Da longevidade. É isso. Obrigado, Gabriel. Valeu. Bom demais. Tchau.